O mundo fantástico da tecnologia de informação. Particularmente, sou um fã incondicional de tudo que eu tenho visto esses últimos anos sobre tecnologia, informática, comunicação, tudo isso que viabiliza a vida agora num cenário diferente do coronavírus, por exemplo. E o que está chamando muito a atenção é o ensino à distância, o lazer à distância, né? Telemedicina, teletrabalho, tudo isso, inclusive, contribuindo para evitar deslocamentos inúteis. Mas no Lions, principalmente, nós demos uma ênfase muito grande à educação à distância. Isso é velho. Nós temos aqui uma escola eletrônica que mandava kit todo para o cara estudar, fazer a montagem. Quer dizer, nos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, um grupo lá de ativistas lá, voluntários, comprou um avião com antena e ficava rodando em cima de uma região e retransmitindo programas de rádio, programas educativos. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Poucos lugares desse espaço não tem ninguém vivendo. Não há nenhuma cordilheira passando pelo Brasil, coisa desse tipo. E como é que o Brasil vai atender toda essa gente? Fazendo em cada lugar uma escola, clínica, não sei o quê. É impossível. Nós não somos tão ricos assim. Nós não temos aqui montanhas de ouro, urânio, petróleo, sei lá, e tudo junto, né? De dólares, para fazer um atendimento universal dentro do Brasil, até universal, porque muita coisa que vai para a web pode ser traduzida, interpretada, aproveitada no outro lado do mundo. Mas o ensino à distância, obviamente, não é simplesmente dizer, vou botar uma plataforma e você vai estudar. Tem que ter orientações, tem que ter motivação, tem que ter campanhas educativas para isso. Agora, o melhor professor do Brasil poderá dar aula para milhões de pessoas, online, offline, quer dizer, via satélite, DVD, pendrive, CD. Ontem, ainda num carro aí, troquei de carro, a minha esposa recebeu um rabicho. Eu disse, para que é isso? É para você ouvir música. Ah, mas não tem DVD player? Não, agora o cara põe aqui o celular, escolhe os programas, paga lá e tem tudo. E a qualidade do som é outra história também. Mas para as pessoas mais humildes, para as pessoas mais pobres, infelizmente no Brasil nós estamos muito atrasados do ponto de vista de escolarização. Eu fiquei surpreso até ainda, se não me engano, Alagoas, que teve 3 presidentes da República, e a primeira escola pública parece que foi final do século XIX ou início do século XX. É um absurdo. Eu nasci em Blumenau, acho que a primeira coisa que o pessoal fez lá foi a escola. Em 1851, 52, sei lá. Começaram por ali.
a cultura luterana é muito diferente da católica, né? E o resultado é ensinar a ler e escrever. Mas as crianças, né, aquela situação em que a presença humana é fundamental, né? Agora, essa presença humana numa creche lá no interior do sertão da Amazonas, do Pantanal, o ideal é que esses mentores da creche tenham orientações adequadas. Eu já dei palestra aí até de pós-graduação, no fim eu percebi que a maioria não sabia nem escrever. Eu estava lidando com professores. Escrevam, digam o que viram. Porra, que desastre, gente. A língua portuguesa parece que é código secreto. A gente está falando algo diferente que ninguém entende. Então, o coronavírus, o próprio governo federal, uma nova orientação, menos corporativa e mais objetiva, tem pensado muito e desenvolvido o ensino à distância. Aqui no Paraná, nós temos isso há muito tempo até. Não esqueço a época que o governo Requião, o pessoal comprou televisão para botar nas escolas e fizeram um escândalo danado. E quando a gente vai lá, a gente vê que as professoras melhor preparadas sabem usar muito bem isso. Eu acompanhei a Jeane, por exemplo, aqui em Colombo, e a gente via, né, o uso que ela fazia e as colegas dela da televisão na sala. O que é isso? Tecnologia, né? Alguém pode dizer, poxa, mas ali tem uma aula à distância. Tem. Assim como a própria escola, né? Primeiro grau, segundo grau era uma escola estadual, tinha a sala com terminais, com computadores, etc. Não sei qual é a situação de hoje, porque a educação padrão estadual sofreu muito com a corrupção. Os processos estão aí no Poder Judiciário, para tomara que um dia a sentença final aconteça, antes que prescrevam. Mas o ensino à distância. O ensino à distância, à medida que a criança vai se tornando jovem e adulto, ele vai ganhando importância. Principalmente o adulto. O adulto tem que ter responsabilidade. Ir na sala de aula para dormir, entrar na sala de aula e sair de fralda ou com cheiro de cerveja, não resolve. O cara tem que aprender. Às vezes você pergunta, e aí? A resposta que o pessoal dá é um espanto, como diria Jô Soares. O que aprenderam? E nem todos os professores têm didática adequada. Eu conheci professores fantásticos, né? Lá em Itajubá, por exemplo, quando fiz engenharia, o professor Tigre Maia era um indivíduo tão competente que eu gostei de mecânica racional. Eu tive que vender os livros da Demar, se eu não me engano, e mais tarde recomprei esses livros pelo valor afetivo. Não esses que eu vendi. Eu fiquei lendo aquilo, puxa vida, eu gostei dessa matéria, graças à capacidade que o professor era oficial do Exército, batalhão de engenharia, chegou a ser prefeito de Itajubá, infelizmente morreu num acidente. Ele tinha.
Agora, naquela época, em 1972, eu fiz mestrado em Florianópolis. Aí o professor Domingos Alves Borchardt, ele se recusava a dar aula expositiva. Dizia, não, estudem na próxima aula, nós vamos discutir o assunto. Ou seja, a gente estudava sozinho, com amigos. Pegava livro, estudava, na biblioteca estudava. Então, eu visitei na Alemanha o Museu Alemão lá em Munique. Que coisa fantástica! A Europa é para todo lado, é museu digital, museu clássico, museu do futuro, como tem no Rio de Janeiro. Quem nasce numa cidade onde isso tudo existe, a vocação aparece, ela é mais fácil, é só querer aprender e poder. Infelizmente, a exclusão social no Brasil é muito grande. Tudo depende de muito dinheiro, a família poder pagar e sustentar o jovem. Meus pais deram duro para isso. E o resultado é que eu pude fazer cursinho em São Paulo, em engenharia em Itajubá. Senão isso não teria sido possível. Mas nós somos um país em que a escravidão ainda pesa muito. E pesa no raciocínio dos nossos líderes. E o resultado é a exclusão. Não estava vendo até indicadores dos Estados Unidos. Parece que 20%, 25% das crianças não se alimentam corretamente. Um dos países teoricamente mais ricos do mundo. Pode? Pois é, lá isso é assim, né? Se olharem, o Brasil parece que tem até indicadores sociais melhores do que o dos Estados Unidos. Bem, o coronavírus está sendo uma prova de fogo para todas essas teorias ideológicas. E nós temos que ficar preparados para o retorno, quando a pandemia for dominada, controlada, superada. A perda de postos de trabalho é gigantesca. E como que essas pessoas vão se adaptar? Elas têm que aproveitar o tempo em casa para estudar, né? Ou o que sobrar, não podem ficar paradas. A maior burrice de uma pessoa é não estudar. É burrice, principalmente numa época dessas. Nem que vá para a biblioteca pública, vá para o centro de convivência, né? Aprender ofícios, estudar. E, obviamente, tendo condições, usando o ensino à distância online, quer dizer, enquanto o professor dá aula, ele está ali quietinho, olhando, ou offline, quer dizer, pegar um kit e estudar. Aliás, eu acho que o governo, em vez de estar distribuindo tanto Bolsa Família, deveria estar distribuindo Bolsa Educação. Nós precisamos de bolsas. Quando você olha para certas regiões, você sustenta a família ali, mas ela vai ficar eternamente ali naquela condição, vai se multiplicar, né? Tendo filhos mal alimentados, sem escola, sem saúde, sem saneamento básico, sem nada. Até para poderem aproveitar o que eles ganham. Nós precisamos do Bolsa Educação, que vai ser muito mais barato do que o Bolsa Família. Porque uma vez ou duas vezes você dá, paga. O governo está distribuindo o dinheiro, né? Tudo bem, é uma situação. Dinheiro nosso, né? Não é dinheiro do governo. O governo não tem dinheiro. O governo administra o dinheiro do contribuinte. E, aliás, pagamos imposto de trás para frente, frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. Estatisticamente, sei lá, percentualmente, as pessoas mais pobres pagam muito mais imposto do que uma pessoa rica. Muito mais.
Aqui no Brasil é assim. Então, o ensino à distância, gente. Se você é pai, avô, né, dê essa vitamina, a vitamina da educação, a vitamina que vai garantir as futuras gerações. Vendo os programas estrangeiros aí, Japão, Espanha, até Portugal, tudo tem que ver que o pessoal lá estuda, né, tem escola. Aqui falta, lógico. Será que o Brasil pode manter 50 milhões de professores espalhados pelo Brasil inteiro? Não pode. Né? Nós temos que cuidar de segurança, de forças armadas, de serviços essenciais, de tudo. De onde vem o dinheiro? Felizmente o governo atual encontrou as reservas brasileiras num nível alto, está podendo usá-las. Nós precisamos, gente, esquecer o corporativismo, né, o sindicalismo radical, essa burrice que condena o nosso povo à ignorância.